Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que acompanham o nosso boletim econômico, né, dessa semana. Principal agora, né, dando sequência, quarta-feira, quinta e sexta. Bom, eu vou tentar, né, ser o mais breve possível com relação aos noticiários, né, fazer mais, ser mais sucinto, mais resumido, para que não fique muito extenso. O problema é que nós temos mais assuntos a ser dito do que tudo. Então vamos começar lá em cima nas Europas da vida, vamos, né? Vamos falar aqui da BP, a gigante petrolífera do Reino Unido, tá? Que nomeia o atual chefe interino como CEO permanente agora, né? E o que anda acontecendo? A gigante britânica BP anunciou nessa quarta-feira 17 que o seu executivo chefe interino, né, Murray ou Olsinclus. Nossa senhora, outros nomes, viu? As mães não podiam batizar esses caras com os nomes melhor, não. Assumirá o cargo em caráter permanente para substituir Bernard Lune, que que se demitiu depois da descoberta que ele não havia revelado à diretoria relacionamentos é, anteriores com colegas de trabalho na empresa. Ai, ai. Aí vê que o homem usou o cargo lá para fazer algum tipo de assédio, né? Bom, e com isso também as ações da companhia balançaram. Mas o mercado europeu e o mais especificamente a Bolsa de Londres aceitou de bom grado, né, a entrada desse executivo. Tá bom? Bom, e agora vamos para as criptos, né? O que foi notícia aí nessa quarta-feira também? Bom, o Bitcoin volta a operar em queda e ficar no patamar dos 42 mil dólares após passar a terça-feira 16 praticamente acima dos 43 mil dólares. Eu tava adorando, né? Porque eu tô comprado em cripto, mas quando eu entrei, eu sabia, né, da volatilidade desse tipo de ativo, porque ele vai trabalhando durante 24 horas. Então, é praticamente impossível você querer fazer um controle patrimonial de um ativo como esse, tanto do Bitcoin como do Ethereum e por aí vai, né? Todas essas outras moedas aí digitais, no mercado digitais. Então, No battery, please charge. desculpem aí, meus amores. Houve um probleminha aqui, tá? Mas nada de relevante. Vamos continuar porque eu prefiro do que voltar lá no início, né? É, no noticiário de cripto, né? Esperada a atualização, o Ethereum chegou a ir ao ar na rede de testes da Goerli, né? Mas ainda não pôde ser finalizado devido à baixa participação dos validadores que não
atualizaram parte dos seus softwares. A Dencon, né, visa a implementar o método do Prodidansk Shard no blockchain para reduzir o custo de armazenamento nas redes de dados, aumentando a escalabilidade e reduzindo as taxas cobradas para a transação, para que uma transação se complete. E às 9 horas e 28 minutos, horário de Brasília, o Bitcoin já despencava, né, cerca de 1%, e ficando cotado aos 42.607 dólares. E o Ethereum, moeda digital da rede Ethereum, teve uma variação positiva de 1%, ultrapassando a casa dos 2.000 dólares, chegando a 2.541 mil dólares, conforme dados também da própria rede. O valor de mercado de todas essas criptomoedas do mundo ultrapassa, né, a casa do 1,76 trilhões de dólares. Em reais, o Bitcoin registra desvalorização de 0,37%, cotada a R$ 211.937, enquanto o Ether avança 0,55%, cotado a 12.604, de acordo com valores fornecidos pela MB. Eu quero fazer aqui um breve disclaimer, rapidinho, que é o seguinte: tudo que eu falar aqui sobre as minhas alocações não é para ser copiado. E por que eu digo isso? Eu já vou repetir mais uma vez. Eu não estou aqui para fazer recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo do mercado financeiro, principalmente esses ativos aí de risco. Então, por favor, tá? Não vão interpretar essas coisas aí, viu? Eu estou apenas repassando um roteiro do mercado para vocês e também no que eu invisto, depois de estudar muito, muito mesmo, né, todas essas empresas. Eu não entro de cabeça no mercado, nunca entrei. E espero agora sim, espero que ninguém faça uma merda dessa, né? E então, a minha carteira, ela não deve ser copiada. Por favor, que você que é um investidor iniciante, né, não é para copiar nada da minha carteira, tá bom? Agora, se você vai interpretar ou não os dados fornecidos aqui, aí já é outra história. E também nessa quarta-feira, o petróleo recua com dólar forte e enfraquecimento econômico na China. Realmente a China deu mais um passo para trás aí, né, no mercado aí, e deixou todo mundo aí meio perdido nessa situação aí. O petróleo fechou a quarta-feira 17 em queda, pressionado pelo avanço global do dólar diante da perspectiva do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, possa não reduzir os juros no período ou no ritmo que o mercado espera. Além disso, indicadores econômicos da China mostram um enfraquecimento do gigante asiático, que é o maior importador
da commodity do mundo. O barril do petróleo WTI, que é a referência americana, com entrega prevista para março, teve um recuo de 0,06% a 72,48 dólares, tá? Já o barril do Brent, a referência global para o mesmo mês, cedeu de 0,52%, cotado a 77,88 dólares, tá bom? Vamos lá rapidinho o que anda acontecendo nas bolsas da Ásia que despencam após dados do PIB da China, tá vendo? Tensões no Oriente Médio e entre as Coreias também foram pontos de atenção. Gente, essas Coreias também é outro problema, né? A Coreia do Sul, que é uma democracia e uma grande potência também asiática, mas a Coreia do Norte tem lá o Kim Jong-un, que é um camarada mais do que problemático. Além de um ditador, a gente tem aí também que a Coreia do Norte é, sem sombra de dúvida, o país mais fechado que a gente tem no mundo. As bolsas da Ásia fecharam essa quarta-feira, dia 17, em queda firme, em resposta ao resultado do Produto Interno Bruto, o PIB, da China, que veio abaixo das estimativas do mercado. As tensões entre as duas Coreias e no Oriente Médio também merecem um acompanhamento. A economia chinesa cresceu 5,2% em 2023, superando a previsão oficial, e uma expansão de cerca de 5%, mas abaixo dos 5,6% esperados pelo mercado. De outubro a dezembro de 2023, houve também expansão de 5,2%, ante igual ao período do ano anterior, informou o Escritório Nacional de Estatística do país, né? Além do PIB, outro dado que não agradou o mercado foi a venda no varejo da China, indicador-chave dos gastos do consumidor. As vendas no varejo aumentaram 7,4% em dezembro e subiram 7,2% em 2023 em comparação com os respectivos períodos anteriores, tá? Em Hong Kong, o índice Hang Seng recuou 3,71 para 15.276 pontos, marcando a maior perda percentual em um dia desde outubro de 2022. Na China continental, né? Desde 1949, os políticos de Taiwan afirmam ser a verdadeira China, se autodenominando República da China, enquanto a China continental é a República Popular da China. Só que o Xi Jinping, ou a China Popular, a República Popular da China, não reconhece isso de forma alguma. Com isso, o índice Xangai Composto terminou em queda de 2,1%, cotado a 2.833 pontos. Beleza? Vamos lá então? Já
Em Seul, capital da Coreia do Sul, o COSP diminuiu 2,5% para 2.435 pontos, arrastado pelas eleições de. Desculpa. Pelas ações de eletrônicos, tecnologias e automóveis. Por sua vez, em Tóquio, o índice Nikkei declinou 0,40% para 35.477 pontos também, né? Gente, estudar essas ações para você formar um portfólio mais seguro e assim diminuindo o risco Brasil na sua carteira é fundamental, viu? Você poder pegar aí, ou então fazer, né, consultas com seu assessor de investimentos, alguma coisa, né, para você entrar nesse mercado aí que vocês sabem que é muito doido, porém, né, parece que anda mais seguro que aqui no Brasil. E isso eu vou falar daqui a pouco. Mas eu não abro mão dos investimentos também aqui no Brasil. Eu, Guilherme, tá bom? E de volta para o nosso Brasil, Velas explica a fórmula do sucesso do Nubank e diz: somos pequenos, fecha aspas aqui, abre e fecha aspas, tá? O cofundador e CEO do Banco Digital também tem como objetivo conquistar participação de mercados dos concorrentes, incluindo grandes bancos e pequenos concorrentes digitais, né? Aí entra nessa brincadeira aí, gente, entra a XP Investimento, BTG Investimentos, a Genial e muitas outras grandes que tem por aí. Já também os bancos físicos, nós temos aí Itaú, Bradesco, Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, né? E tem outras cooperativas também. O David Velas diz que o Nubank está abocanhando cliente de rivais em meio a uma consolidação nos startups financeiros latino-americanos. Realmente, a Cristina Junqueira já havia falado aí em vários podcasts que o México é um mercado bastante promissor e por isso que ela tem grande interesse, ou melhor, a equipe, né, de acionista majoritário do Nubank, ela é uma delas, né? Afinal, ela é a única brasileira fundadora do Nubank. E CEO também. Ela disse que o mercado mexicano é uma expectativa bastante relevante para o crescimento do banco, tá? O que ajuda a alimentar a alta de 176% em suas ações, realmente. O Nubank atraiu a atenção por usar cartões de crédito com limites baixos e aplicativos de celulares fáceis de usar para atrair brasileiros, mexicanos e colombianos. Eu esqueci de falar também que ela já havia dito em vários podcasts que ela é convidada para participar aqui no Brasil, que a Venezuela também é outro mercado, né, aí que ela vê como bastante promissor. Bom, a Venezuela eu já prefiro não comentar, viu? Vélez, o cofundador e CEO, também tem como objetivo de conquistar aí
esses mercados desses bancos, né? Após uma enxurrada de financiamentos, os fundos de capital de risco reduziram os investimentos em empresas de tecnologia no setor financeiro na América Latina e as taxas de juros mais elevadas tornaram mais fácil atrair clientes sensíveis a preços. O Nubank abriu o capital antes das outras fintechs, acumulou clientes mais rapidamente e agora tem o que precisa para prosperar, enquanto outros têm mais dificuldades, disse Vélez em uma entrevista na sede do Nubank em São Paulo, ali na Faria Lima. Os investidores também correram para comprar ações do Nubank. Eu sou um deles, né? Claro que já tenho aí uma grande participação. Desde que elas atingiram o nível mais baixo de todos os tempos em junho de 2022, alimentando uma recuperação que empurrou o valor de mercado da fintechs para níveis acima de seu IPO, aumentando a fortuna de Vélez, né, de 3,9 bilhões de dólares para 9,2 bilhões de dólares. Então, peraí, 3,9 bilhões para 9,2 bilhões de quê? De dólares, né? De acordo com essas informações, são da Bloomberg, né? O Nubank também duplicou o número de clientes para 90 milhões desde que abriu o capital em dezembro de 2021, mesmo depois de reduzir o número de funcionários, tá bom? E o nosso Ibovespinha aí então teve um mau humor que atinge mais uma vez e o índice volta aos 128 mil pontos, puxado aí pela Vale, que fecha embaixo de R$ 70 as ações. Então, vamos lá, que o Bovespa caiu nessa quarta-feira 17, dando continuidade a fortes quedas no fechamento anterior, quando perdeu o patamar dos 130 mil pontos. E eu lamento dizer a todos vocês que isso vai demorar para uma eventual recuperação. Por quê? Vocês vão saber mais adiante, tá bom? A guerra interna política aqui no Brasil, pronto, falei. Hoje, o índice de referência, hoje eu digo na quarta-feira, tá? Porque foi escrito aí. O índice de referência da Bolsa Brasileira contraiu 0,6%, fechado a 128.532 pontos, tá? A baixa refletiu novamente o desempenho fraco nos mercados globais, conforme agentes financeiros ajustaram suas expectativas em relação ao início dos aguardados cortes de juros nos Estados Unidos e na Europa. Só que as falas recentes das autoridades monetárias têm colocado chope aí nas expectativas de todo mundo. E ainda na quarta-feira também, um dos diretores, não é o presidente, né, o Jerome Powell, um dos diretores do Fed, o Christopher Waller, diretor do Fed, né, afirmou que o momento dos cortes neste ano dependerá das deliberações do painel de definição de política monetária do Banco Central americano.
No entanto, o Wallace sinalizou que isso não deve começar até que os dirigentes estejam, abre aspas, relativamente convencidos, fecha aspas, de que a inflação estava ou está sustentavelmente próxima da meta de 2%. Só que com essa gastança, né, perdão, que o Joe Biden, né, vem fazendo aí, e ele é um governo de DNA gastador, isso vai complicar, ainda mais num ano eleitoral, onde até a própria comunidade europeia disse que esse avanço das prévias lá nos Estados Unidos para o ex-presidente lá, o Trump, né, seria um retrocesso para toda a economia global. Bom, não sei, vai saber lá o que o Trump tem nas ideias, porque ele também, né, não é muito certinho da cabeça, nada. Acontece que, pelo menos, ele é mais protecionista. E o que pode ser bom para o Brasil, pode não. Né? Eu acho o seguinte, na minha modesta opinião, nenhum dos dois está sendo nada que presta aqui para o nosso Brasilzinho. E também, ainda de volta para cá, o novo tombo da Vale. Mais uma vez, recuou forte, seguido a forte correção dos preços da commodity de referência dela, que é o minério de ferro. A mineradora encerrou a sessão de quarta-feira, tá? Cotada a R$ 69,35, após cair 1,80%. Gente, a Vale estava antes vendida a R$ 70 e alguns centavos, que eu não sei de cor aqui agora, não dá, né? Eu sou comprado nela, mesmo na alta, mas eu compro na Vale, mas não compro em Petrobras, né? Já a nossa Petrobras falou no diabo e ele aparece, né? Acompanhando os preços do petróleo no exterior, também acabou recuando 0,58%. Também tivemos os bancos tiveram um dia mais positivo, né? Mas não subiram tanto a ponto de reverter o quadro do Ibovespa. Lógico, nem de longe todas as ações dos bancos aqui chegam a fazer peso frente a Petrobras e a Vale, tá? Já a Gol, que informou, está discutindo com a stakeholders financeiros sobre uma reestruturação consensual. Foi um dos destaques negativos do pregão. Também uma que eu comprei rapidinho, mas parece que houve aí uma derrocada, né? A SLC Agrícola, única ação que fechou. Ah, não, fechou no azul. Ampliou os ganhos. Hoje com uma nova valorização de 3,87%. Segundo o Itaú BBA, a perda da região de suporte em 130.700 pontos jogou um balde de água fria nos investidores que esperavam uma volta rápida no movimento de alta desde o rally do fim de ano. Pessoal, a SLC Agrícola, ela é dirigida por um dos maiores, é uma família,
tá? Das maiores agricultoras, né, do nosso país. Elas têm uma área aí bastante relevante aí na produção de soja, algodão e milho, eu acho, né? Mas o carro-chefe deles, a cerejinha do bolo, né, parece mesmo ser o algodão, tá bom? E essa família é que toca todo esse negócio, portanto, uma empresa mais familiar, tá? E o dólar perde força, mas fecha em alta após novas surpresas em dados dos Estados Unidos. Operadores mencionam algum limite do movimento da divisa americana, já que as perspectivas continuam sendo de cortes das taxas de juros pelo Fed no médio e longo prazo, tá bom? Viu? Isso aí, porque o Jerome Powell deixou bem claro aí num discurso de tom bem duro que se não houver queda na inflação, os juros vão continuar altos. Deixa eu falar para vocês. Enquanto existe uma guerra aqui no Brasil, no nosso país, da cúpula do partido, né, que agora está no governo, da ala mais radical, que acha que a inflação pode cair por gravidade, lá nos Estados Unidos não tem ninguém, porque lá o Banco Central é autônomo e a autonomia lá é verdadeira mesmo, né? O presidente da República não interfere, aliás, lá nenhum poder sobrepõe o outro, né? Ao contrário daqui, que eu já nem sei quem está mandando mais nesse país. Embora tenha abrandado o movimento ao longo da sessão, o dólar à vista encerrou o pregão dessa quarta-feira em leve alta e assim deu prosseguimento à valorização observada na terça-feira 16. Por outro lado, na gangorra do mercado, o dólar teve essa alta aí de 0,09 e saiu cotada, encerrando aí então a R$ 4,93, impulsionada pela fuga dos ativos de emergentes após dados ruins chegados da China. Vocês estão vendo que existe uma interligação, uma globalização na economia, né? Então, assim, o que acontece lá fora, muita gente tem a mania de achar que o dólar não interfere na nossa economia, mas essa garrafinha aqui tem petróleo, que é cotada em dólar, essa tela, né, que está aqui na minha frente, essas câmeras, tudo você tem um pouquinho de petróleo. Essa camisa aqui tem, né, acho que é um nylon, sei lá, eu não entendo muito disso não, mas também tem o petróleo. E tudo isso vai sobrepor, né, o preço nos consumidores finais. E quem são? Deixa eu chegar aqui mais para frente. Pera aí. Tá difícil. Eu não me adaptei a essa cadeira. Eu tô achando que eu vou voltar para minha cadeirinha antiga, tá? Eu fiquei parecendo uma baratinha dentro dela aqui. E eu tive até que voltar com o condensador aqui pro microfone, porque eu assisti o último e vi que estava tendo muita oscilação no som, tá bom? Curiosamente, o índice DXY, que mede a força do dólar, né, contra pares de economias desenvolvidas, também subiu 0,09%. A moeda norte-americana ganhou força contra o euro europeu e o ien japonês.
né? O yuan, ien japonês, com o DXY avançando para 103,45 mil pontos, tá? Na quinta-feira, já, agora, vamos lá, a nossa bolsa desta quinta-feira teve aqui um fechamento às 17 horas. As maiores altas do Ibovespa, vamos lá rapidinho. A Petro Recôncavo fechou a R$ 23,00, uma alta de 11,70%. A 3R Petróleo, R$ 29,38, positivo, né? Um fechamento positivo de 7,62%. A Uzi Minas também em alta de R$ 8,52 as suas ações, uma alta de mais 2,77%. A CSN, né, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, também cotada a R$ 17,07, uma alta também de mais 2,28 centavos. E a CVC, essa eu vou explicar, tá? Nem que a gente perca um pedacinho de tempo aqui. Também em alta de R$ 3,26, uma alta de mais 2,19%. Gente, vocês sabem que a CVC é Brasil Operadoras e Agências de Viagem S.A., né? Tá, tudo bem. E aí, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que diante dessas outras quebradeiras aí que nós tivemos, da 1, 2, 3 milhas, teve uma outra aí, né? Me esqueci aqui agora. Mas a CVC, ela ampliou os seus negócios. Eu não sei se os senhores estão por dentro dessa informação, mas acabou ampliando os seus negócios também para casas, alugar, né? O aluguel de casas e já também casas para os turistas ficarem, né? Em praias e tudo mais. Aí vamos lá. Aonde está o ponto-chave de tudo isso? No Nordeste brasileiro. Por quê? É onde estão concentradas as praias mais lindas do nosso país, né? Você pode pegar a Bahia, né? O Aracaju ali mesmo, né? De Sergipe, tem praias lindas, maravilhosas. E por aí vai subindo Alagoas, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará e blá, 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 blá. Vai tudo aí para fora, né? Lá na Paraíba, né? Os Lençóis Maranhenses, olha para você ver. Então ela passou a operar nesse setor. E isso então impediu que as suas ações derretessem, né? Frente aí aos seus pares. E ela está subindo e tem como é que eu vou falar assim, expectativa do mercado, né, para ter ainda mais altas ainda, tá bom? Agora, já as maiores baixas do Ibovespa ficou para a Apevida R$ 4,00, né, cotada a R$ 4,00, menos 6,98%. A Vamos, R$ 8,39, né, R$ 8,39 a menos 6,47. A Energisa não deveria ter caído tanto, R$ 49,99, mas ela estava muito cara, viu? Menos 5,34%. E o Pão de Açúcar, que estava, né, a mais de R$ 5,00, que eu acho que foi observado na última aí, teve uma queda bastante expressiva também. R$ 4,36 a menos 4,80%. Já as maiores contribuições de baixa ficou com a Eletrobras, mais uma vez, porque enquanto tiver essa guerra lá dentro, né, gente, de participação do governo, não participação, rever estatuto interno e blá blá blá,
aí essa coisa vai continuar e a Eletrobras vai ficar um player difícil da gente querer investir, né? Apesar de estar totalmente privatizada, mas o governo ainda tem 10% aí das ações e o atual presidente parece que quer mais. Então, e está brigando nisso aí lá no STF, na Suprema Corte. Então, se o Supremo Tribunal Federal der ganho de causa, e certamente dará, porque todos que estão lá, né, estão sobrepondo aí os outros poderes aí da República, então provavelmente nós vamos ter uma alta aí, né? Nós vamos ter uma alta nas participações do governo, tá bom? A Vale também contribuiu, claro, ela tem, né, grande peso. A Localiza, essa aí me decepcionou, viu? Ai, ai, ai. E a Apevida e o Banco do Brasil, tá? Teve queda também. E o peso deles são de grande contribuição aí, né? Para as baixas aí, ele tem grande peso no Ibovespa lá. E então, assim, as maiores contribuições, né, da baixa aí. Agora, já mais negociadas, que eu digo assim, valores financeiros do Ibovespa, ficou para a Vale 2,12 bilhões, a Apevida 932,2 milhões, isso em reais, tá? A Petrobras, tadinha, 868,2 milhões. A Petróleo, a 3R, né? Perdão, a 3R, Petróleo, também em 832,1 milhões de reais. E o Itaú, né, também caiu aí, sendo negociado aí a 742,8 milhões de reais. Isso indica o quê? Uma saída grande de investidores estrangeiros da Bolsa nossa, da Bolsa brasileira. E assim o índice Ibovespa, né, cai, e bastante. Agora, a 3R, Petróleo, e a Petrorecôncavo, por que elas dispararam? Porque está em discussão uma eventual fusão delas aí, né? E também com a queda das ações da Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras cai devido ao fato da reabertura e eventual começo de reativação da refinaria Abreu e Lima pelo presidente Lula e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prast, né? Fato que desagradou bem o mercado. Aí não tem outro jeito, né? Os papéis da empresa, lógico, embarcaram, né, numa queda livre assim, sem motivo, quer dizer, sem maiores discussões, né? Vamos dizer assim, tá bom? As demais ações de petróleo se valorizaram acompanhando a alta do barril, né? E as notícias de planos de uma possível combinação entre os certos ativos da 3R Petróleo com a Petrorecôncavo. E eles estão querendo, mas isso ainda vai ser discussão para muito tempo. Bom, o Lula foi lá em Pernambuco para ver como que anda a Abreu e Lima, né? E anunciou a retomada dos investimentos. Serão 6 bilhões de reais
em investimento para a ampliação do trem 1 da refinaria, entre outras obras que podem gerar emprego. Sim, concordo com o presidente, né? Só que vale lembrar que está voltando aí no mercado e veio para assombrar um fantasma do passado, lá de 2015, 2003, 2016, né? No então mandato da presidente Dilma, que as ações da petroleira nossa aqui, né, da maior empresa estatal do Brasil, né, ela chegou a ser cotada, essas ações chegaram a ser cotadas em R$ 4, tá? R$ 4. Acredite se quiserem. Dê lá, façam um retrocesso no mercado e olhem lá, né? O passado, tem gráfico que vai mostrar isso para vocês, se vocês quiserem, tá? O dividend yield é justamente isso, os últimos 12 meses. Mas você pode fazer também os retroativos lá de anos anteriores. Aí vocês vão ver, né? Então, isso está assustando os investidores na empresa, né, gente? Porque, uai, será mesmo que... E por que que esqueci de falar. E por que que é um fantasma? Porque a Abreu e Lima, naquela época, foi motivo de investigação de uma série de corrupções pela Lava Jato, pela então Lava Jato, né? Porque eles desqualificaram e acabaram por encerrar aí essas investigações. Eu acho que a nossa Suprema Corte conseguiu, sei lá, anistiou todos os réus que era aí, né, sei lá, alguma coisa, viu? O presidente, então, visitou lá, né, em Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco. Ele vai anunciar oficialmente a retomada de investimentos e ampliação da refinaria da Petrobras, com a construção também do trem 2 da unidade, o que desagradou bastante o mercado. De acordo com a Petrobras, as obras vão acrescentar cerca de 13 milhões de litros de diesel, o S10, de baixo teor de enxofre, por dia, tá? A capacidade de produção nacional. Assim, a expectativa do governo é criar 30 mil empregos diretos e mais 10 mil indiretos. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, também participou desse anúncio, além do presidente da Casa Civil, o representante da Casa Civil e o ministro de Minas e Energias. Também tiveram lá, e esse os senhores sabem que não pode faltar, que são os dirigentes da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, que também, não deixa de ser um sindicato, né? E do Sindicato dos Petroleiros de Pernambuco, a Sindipetro-PE de Pernambuco, também marcaram presença no evento. Bom, gente, onde o atual presidente está, o que não falta é sindicalista, né? Então agora vamos para o nosso quadro de dividendos anunciados pela BB Seguridade. Aí eu fui ontem lá, antes desse anúncio mesmo, né? E assim, de se tornar oficial, e comprei mais uma cesta. Lembrando, disclaimer, não é para me acompanhar em absolutamente nada. Meus investimentos são meus investimentos. A minha metodologia é a minha metodologia,
tá? E não quer dizer que tem de ser copiada por quem quer que seja aqui do canal Amantes da Curva Capital, tá bom? Então, ela pode se tornar a maior pagadora e melhor de todas em 2024. O papel da BB Seguridade, né, pode trazer boas notícias para investidores que gostam de dividendos. Eu gosto, né, também, claro, além de acrescentar capital. Mas eu pego os dividendos e reinvisto os dividendos. Eles não vão ficar parados ali criando o quê? Nada. Se você quer investir de verdade, você tem que ficar de olho no mercado. E assim que entrar os dividendos, você vai comprando. E se não der para comprar naquela mesma empresa, você pode pegar na sua corretora, né, e investir naquela que tiver mais barata. Pronto. E o que você vai fazer? Você está aumentando o capital. E aí, as ações, aliás, quando tiver dividendos, por exemplo, se você tinha 10, passou para 15, então vão ser em cima desses 15. Né? É o capital, é os dividendos agora multiplicado por 15 ações, não mais por 10, como era antigamente. É simples assim que funciona, né? Para quem sabe investir aí, já está por dentro de como é o mercado, tá? Porém, né, deve-se abrir aqui um parêntese para a gente falar aqui que o mercado também é cheio de surpresa, viu? Nem sempre, nós vamos ver isso numa coluna já já, né? Que é maravilhoso o texto, tá? Que eu preparei para vocês aqui. Não é meu, claro, eu fiz apenas algumas... eu não fiz alterações, não. Eu apenas entrei ali, abri alguns parênteses, tá? Viu? Bom, em encontro com analista do BTG Pactual, a gestão da companhia disse haver espaço para aumentar o seu payout, né? Que é porcentagem de lucro distribuídos aos acionistas, tá? Cuidado com a expressão, né, em payroll, que mede o índice de emprego lá nos Estados Unidos, tá bom? Payout aqui é oferta pública, tá? A porcentagem de lucro, né, desculpa aí, é distribuída aos acionistas, tá? E em 2024, em relação a 2023, quando distribuiu 90% do seu lucro. O aumento do pagamento é apoiado pela intenção da administração de levantar capital, tanto para levantar capital tanto dos braços Prev quanto de capitalização da holding, tá? Explica os analistas Eduardo Rossam e Tiago Paura e Ricardo Bolchipigel, que analisam o documento. Nem os cara brasileiros, né, não pode fazer uns nomes mais bonitos, mais fácil, não. Eles têm que colocar nome aí que fica o capeta pra gente poder ler. Em relação às projeções, espera-se que a receita líquida cresça na casa dos 2 dígitos e que a companhia permaneça altamente focada em dividendos e recompras. Abre aspas, enfatizando que o preço atual das ações praticamente implora por mais recompras. Fecha aspas. A BB Seguridade em 2024 para o BTG. A mensagem da administração, no geral, foi positiva, com os lucros do 4º trimestre provavelmente alinhados ou até mais forte,
do que os já sólidos do terceiro trimestre. Abre aspas, sentimos que os investidores estão excessivamente preocupados com os riscos do agro e a mensagem do CFO trouxe conforto de que um impacto material nos resultados financeiros é muito improvável, fecha aspas, completa. Ainda segundo o banco, naturalmente, dúvidas sobre o aumento da renovação do contrato com o Banco do Brasil ou não, abre aspas, surgem em todas as reuniões, mas sentimos que essas discussões têm maior probabilidade de ocorrer em 2027 e 2028. Fecha aspas aí, tá? E abre aspas novamente. Acreditamos que a BB Seguridade pagará dividendos superior ao seu valor de mercado até 2033, quando o acordo terminar, o que torna uma das nossas principais opções para este ano, dadas as recentes condições desafiadoras do mercado. Acreditamos que esta é a única ação que poderá gerar maior interesses aos investidores. Fecha aspas. Completa aí o CFO. A recomendação do BTG é de compra, com o preço-alvo de R$ 41. Isso mesmo, mas só que no mercado aí, à vista teve uma ligeira altazinha aí do que precificou o BTG, tá? Saiu a 41,32 por aí afora, mais ou menos isso, tá? Não foi menos do que isso, não. E vamos para o nosso quadro Vender ou Comprar aqui fundos imobiliários e o índice fecha em queda, né? Vamos ver os destaques aqui do IFIX, que representa, né, os fundos de investimentos imobiliários negociados na B3, encerra em uma leve queda de 0,08%, encerrando o dia aos 3.329 pontos. Esse resultado vem após o fechamento anterior de 3.332 pontos, indicando uma variação diária que oscilou entre 3.327 pontos e 3.300 contra 3.336 pontos para o anterior, tá bom? Vamos também ver aqui o quadro dos mercados aí também. O Ibovespa se descola de Wall Street e cai pela terceira vez seguida, puxada aí também pela 3R e pela Petro Recôncavo. E disparou aí, ó, né? O Ibovespa fechou esta quinta-feira, 18, em queda pela terceira vez seguida, apesar do avanço dos principais índices acionários em Wall Street. O Ibovespa apontou desvalorização de 0,94% na sessão a 127, puta que pariu, 127.315 pontos. Hoje, os investidores monitoram novos dados da economia dos Estados Unidos, na tentativa de calibrar as apostas sobre o início de corte de juros pelo Fed. De acordo com o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, os pedidos de auxílio-desemprego caíram 16 mil para caíram de 16 mil para
187 mil na semana, encerrando em 13 mil pontos, tá? Em dados ajustados sazonalmente, o nível é o mais baixo desde setembro de 2022. Isso aí, né, ajudou bastante os mercados lá. Após também a divulgação dos dados de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, os resultados dos treasuries voltaram a subir nessa quinta, na contramão das taxas do DEIS, e fecharam em queda. No cenário doméstico aqui no Brasil, as expectativas por notícias da ala política, especialmente envolvendo o ambiente fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pode se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para tratar da medida provisória de reoneração da folha de pagamento. Só que a notícia que nós tivemos lá de Davos, na Suíça, né, foram totalmente contrários a isso aí, porque, segundo o presidente do Senado, o Pacheco lá, né, ele disse que... O Rodrigo Pacheco que chamou? Acho que é isso mesmo. Ele disse que não vai haver desoneração antes de 2027, né? Sei lá o que, que vai acontecer nisso aí, porque o Lula tem, o atual presidente tem uma surpresinha para ele aqui quando ele voltar lá da Suíça. No Ibovespa, os destaques do dia, de longe, as ações das petroleiras 3R, Petróleo, e a Petro Recôncavo, em meio a notícias de que a Maia Energies propõe a união dos ativos da companhia. Segundo executivos da Maia Energies, a companhia sueca quer fechar acordos para a fusão entre as petroleiras no segundo trimestre do ano. Uma proposta formal a fim de iniciar as negociações. Pode ser apresentada ainda em fevereiro, tá bom? A Vale e a Petrobras, de peso relevante para o Ibovespa, encerraram o pregão mostrando fraqueza, com quedas de 0,65% e 0,40%, respectivamente, com as informações da agência Reuters de notícia. Já o câmbio no dólar à vista fecha praticamente estável, de olho nos indicadores lá de São Paulo. O dólar à vista encerrou, então, essa sessão do dia 18, cotado a R$ 4,93, uma ligeira alta de mais 0,02%. Foi o quarto pregão seguido de valorização da moeda americana, já que acumula ganhos de 1,52% na semana. Viu? Bom, um comentário aqui, agora meu, tá? Embora nesta quinta-feira, 18, o setor bancário tenha tido um desempenho de queda na bolsa, não significa que devesse deixar de alocar no setor. Isso porque a capacidade de absorver uma recuperação imediata, ou seja, de um dia para o outro, é algo inacreditável para quem investe no setor. Eu sou a prova disso, porque o meu setor preferido é o setor bancário, claro, é onde eu invisto mesmo. Então, eu tenho aí, pode-se falar que 60% do meu portfólio está alocado aí em bancos, tá? Seja fintech, seja bancos físicos aí. Não apenas
nos bancões, né? Que a gente diz aí, os físicos, mas também nos digitais, as chamadas fintechs. A palavra fintechs, para quem não sabe, é uma abreviação do termo Financial Technology, tá? Que em português pode ser traduzida como tecnologia financeira. Assim, o conceito é usado para se referir a empresas ou startups de tecnologias focadas em serviços financeiros, tá? Apesar de a expressão ser utilizada pelo mercado financeiro desde a década de 1980, ela só ganhou popularidade após a crise econômica internacional de 2008. Bom, destaques da agenda do dia. Eu já falei aqui, né? Será mesmo que as guerras estão concentradas no Oriente Médio? Ou o Ocidente, mais especificamente as Américas, né? Tanto do Norte, Central e do Sul também, será que elas não estão em pé de guerra? Porque, veja bem, notícia agora, né? De hoje, dessa sexta-feira, fresquinha aí para os senhores, Lula declara guerra aos empresários. Confira a agenda. Após reunião com o ministro Fernando Haddad sobre a desoneração da folha de pagamento, o presidente Lula deu um puxão de orelha nos setores que têm acesso ao benefício. Durante o evento em Recife, Lula disse que os empresários não garantem estabilidade para os trabalhadores e também não oferece contrapartidas. Gente, eu acho que é uma piração e uma grande doideira chegar a falar uma coisa dessa. Por quê? Porque só tem garantia o setor público e quando tem, como é que fala lá, os concursados que faz lá os seus concursos e depois vão ficar aí, né, totalmente, eles são assim, não tem como, não pode ser mandado embora, né? É isso aí, mais ou menos, tá? Então, já o setor privado não tem isso. Se o cara erra onde não pode ter erro, não admite erros, né? Então, não tem condições. Já o setor público é bem diferente, né? Aí vai lá para lá. Agora, eu já acho engraçado, porque eu também trabalhei no setor público anos e anos e anos da minha vida, né? Uma história. E quem é contratado não tem direito a nada. Simplesmente se chegar um efetivo lá, eu queria fazer essa pergunta diretamente para o senhor presidente mesmo, porque ele fala isso aí, né, que não oferecem contrapartidas, mas e as estatais? Elas oferecem porque se chega um concursado, o cara que é apenas, né, um contratado, ele toma um pé na bunda sem direito a absolutamente nada. Nada vezes nada. A hora que chega lá para trabalhar, ele fala assim, não, filho, tem um camarada que chegou aqui, que é concursado, e ocupou seu cargo. Ah, mas e eu? Ah, foda-se. Pronto, acabou. É isso. Né? Então, eu estou achando que essa fala está um pouco desconexa, né? Aqui, abre aspas para a fala do senhor presidente. Esse país não pode ficar subordinado à pequenez de umas pessoas que agora estão brigando para que a gente faça desoneração das horas extras da folha de salário, deixar de pagar imposto na folha de salário. Repete demais, né? Por acaso os empresários que fazem essa proposta estão fazendo para nós uma contrapartida? Fecha aspas, exclamou o presidente. As falas do
do presidente aconteceram em um momento de tensão com o Congresso, que não gostou da medida provisória apresentada em meio ao recesso parlamentar, que anula a decisão do voto em plenário. E eles estão em recesso. E quando que eles vão voltar? Gente, ninguém nesse país aqui, aliás, ninguém não, né? Ah, cuidado com isso aí, né? Com generalizar aí. Mas o Brasil, em quase sua totalidade, só começa a trabalhar mesmo depois do carnaval, né? Isso é histórico. Desde que eu me entendo por gente, o Brasil começa a funcionar a partir do momento lá da quarta-feira de cinza, depois de meio-dia, aí vai, ou uns emendam, e agora tem antes o pré-carnaval e o pós-carnaval. Vocês podem ver isso na Bahia, lá no Nordeste e tudo mais. Agora, o trem já embarcou aqui também para o Sudeste, né? Porque tanto aqui, lá em Belo Horizonte, como São Paulo, o Rio, vamos deixar de lado, porque o Rio de Janeiro já é uma coisa histórica, né? Uma coisa épica lá, que o carnaval só acaba depois que termina mesmo. Ou seja, né, ele vai da quarta-feira de cinza, ele pula para o outro sábado e vai, né? Claro, isso aquece o setor de turismo, né? Mas, em contrapartida, o país para por conta desses eventos aí, né? Continuando aqui, os parlamentares optaram por manter a desoneração até 2027, enquanto o Ministério da Fazenda pede uma retomada gradual dos impostos. Vocês estão vendo que as falas do Haddad, do Fernando Haddad, são mais moderadas, né? Ele é o moderador de tudo isso. Ele é o cara, sabe? Ele é quem tenta fazer, né, essa ponte aí de aliviar essas tensões entre Congresso e Executivo. Mas acontece que o homem lá quer ser absoluto. Aí, olha só o que ele fez, né? O governo já tem proposta, pelo menos, 2 ações que podem ser protocoladas junto ao Supremo Tribunal Federal, o STF, né? A primeira pede que o tribunal anule a devolução da medida provisória. Já a segunda pede a derrubada da lei que prorrogou a política de desoneração. Além disso, também não está descartada a possibilidade de o governo apresentar um projeto de lei para acabar com a desoneração por completo, né? Bom, então, o homem precisa de dinheiro. Ele quer dinheiro porque ele é populista, né? Igual o Joe Biden lá nos Estados Unidos. Então, ele precisa de fazer aí, de qualquer maneira, alguma coisa para arrecadar, né? Então, o jeito é abocanhar imposto, tá bom? É isso que acontece, né? Bom, também está sendo discutido reverter a isenção de compras de até $50 em compras internacionais nos e-commerce da AliExpress, Shopee e Shein, tá? Para bancar o rombo fiscal. Vamos passar aqui para a economia, porque esse trem já deu o que falar, né? E com isso meu tempo já está mais do que estourado. O YouTube vai acabar me cancelando.
semana termina com a agenda dos indicadores ligeiramente esvaziada. O destaque aqui no Brasil é do Índice de Atividade Econômica do Banco Central Brasil, que chama-se IBC, considerada a prévia do Produto Interno Bruto, PIB nosso aqui, né? Além disso, tem dados de venda no varejo e inflação do produtor no Reino Unido também, que, né, vai sair. E já nos Estados Unidos tem dados no setor imobiliário. Uma também guerra para o presidente Biden. Gente, por que isso também? Tá vendo a hora que eu falei lá com vocês que a guerra, a bruxa tá solta aqui por todo lado nas Américas, né? Porque é o seguinte, o setor forte americano lá que é mais endividado e que causa problemas lá também, é o setor das hipotecas, ou melhor, o setor imobiliário, que é totalmente financiado aí, né? E uma crise lá, perdão, uma crise lá pode acarretar, né, em grandes perdas substanciais para o governo, tá? Falei tanto que eu estou até perdendo a voz. E hoje eu tive reunião quase que o dia todo com Luana. Falar nisso, um assunto. Deixa eu fazer aqui um convite para os senhores. Gente, já está praticamente fechado o estúdio com os podcasts, porque os convidados todos já firmaram presença, né? Inclusive do Itaú, tá? A Yasmin e o Eduardo, sei lá que chama, esqueci o nome aqui, agora me perdoa, tá? E também, deixa eu pegar aqui o meu WhatsApp. Gente, o seguinte, tá? Se você quer entrar, né, nesse mercado mesmo, a fundo, se você quer entrar, desculpa que eu falei fora, né? Você tem que conhecer alguma coisa do que você está falando. E para isso, né, a Eduarda Leonel, juntamente, que é mesmo uma das diretoras, juntamente com a sua secretária Isabela Machado, né? Elas são dessa empresa que tá lá no LinkedIn. Vocês podem procurar lá, tá? Que é secretária, né? Ela é secretária da primeira que eu falei aqui, secretária da gestora Eduarda Leone, desculpa, viu? Eu acho que eu falei o nome dela errado, né? Da Legacy Finance. Tá aí para quem quiser ver, né? Da Legacy Finance. E, salvo engano, ela a sede dessa empresa está lá no balneário de Camboriú, que é Santa Catarina, não é isso? E onde eu estou indo para aprimorar os meus conhecimentos nessa área aqui que vocês estão vendo aí, ó. A inteligência artificial, EA ou AI, como queiram, né? Eu já comprei esse livro, já tenho mais também, baixei o material deles também e muito mais. E, gente, você teria coragem de pular de uma determinada altura num rio, num lago de águas turvas, sem saber, sem ver lá, né? Ou então entrar primeiro para ver o que está lá? Você teria coragem de pular de ponta cabeça, de mergulhar fundo lá? Bom, eu creio que a maioria dos senhores que estão aqui me assistindo vão responder, claro que não. Claro, é um suicídio. Pois é, no mercado financeiro é a mesma coisa. Você não pode sair investindo, por exemplo, numa Nvidia, né? Que é a fabricadora dos chips.
lá em Taiwan. Ou melhor, Taiwan que fabrica, eles apenas desenvolvem a tecnologia, mas quem vai fabricar lá os chips está lá em Taiwan. E Taiwan e China estão naquele pé de guerra lá. Né? Então, se para você entrar num negócio desse, primeira coisa que você tem que fazer é estudar o mercado, é estudar a empresas, né? As empresas envolvidas, a Apple, a Microsoft, a Nvidia, né? E eu acho que outras aí também. Eu acho que a Tesla do Elon Musk também está no meio, né? E por aí vai. Eu não estou falando com certeza de nada, porque eu não estudo essas empresas. Eu sou comprado em Apple porque eu conheço um pouco dela, mas mesmo assim a minha participação não chega a 1% do meu portfólio, tá bom? Dividendos. Escolher empresas é apenas uma parte da estratégia. Descubra as outras. Esse é que eu queria falar agora. Vai levar um tempinho. A coluna do doutor em economista doutor em economia, né, Vicente Guimarães, tá bom? Não sei se é pela PUC do Rio, alguma coisa assim, ou se é pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, alguma coisa, tá? Todo mundo sonha em obter a sua liberdade financeira. Ainda bem que eles tiraram o termo, né? Eu já cansei de falar, até nas videochamadas aqui com o pessoal lá da Faria Lima, eu cansei de falar, né? Gente, independência financeira. Vocês já olharam o que é o prefixo in, de negação? Pois é, vai olhar lá mesmo, na etimologia da palavra, tá? Depois vocês me falam. Bom, mas essas questões à parte, vamos voltar. Esse estágio, porém, exige um certo sacrifício. Ninguém que fica de braços cruzados atinge os objetivos traçados. Todo ano, todo início, toda virada de ano, a maioria de todo mundo, né, da humanidade, faz planos para o próximo ano vindouro. Só que o que acontece? O problema é transformar essas metas em metas reais. Tirar aqui da cabeça, eu vou emagrecer tantos quilos, mas não vai para a academia, não vai, quer emagrecer, sei lá, eu vou engordar no meu caso, eu quero engordar mais, tal, mas eu até faço por onde, porque eu sou totalmente sedentarista, né? E como um monte de bobagem, eu nem posso engordar mais de jeito maneiro, eu tive que perder peso até, por conta de saúde mesmo. Ninguém fica rico de braços cruzados, que fica rico de braços atinge seus objetivos traçados, né? É preciso agir e principalmente ter foco para que o dinheiro suado do dia a dia cresça a ponto de um dia ele começar a, abre aspas, trabalhar por você, fecha aspas, e é mesmo, viu? Isso chama-se renda passiva. É onde o dinheiro começa a trabalhar por você. E não você trabalhar por ele. Como é de comum acontecer, claro. Mas antes a gente tem que trabalhar mesmo, né? Para conseguir ganhar. Dinheiro não nasce em árvore. Vamos lembrar disso aí. E outra coisa. Dinheiro é o único papel no mundo que não aceita desaforo. O resto, qualquer coisa, né? Entretanto, é preciso lembrar que essa mania que o ser humano tem, isso aí já é meu, não é do economista, tá? Entretanto, é preciso lembrar que essa mania que o ser humano tem historicamente de imediatismo, né, de querer tudo de imediato, para agora, isso não vai acontecer assim. Salvo em casos especiais, como, por exemplo, ganhar em loterias e etc. Né? É necessário ter em mente que sacrifícios, fazer escolhas, abrir mão de centenas de milhares de outras, né?
ter disciplina, constância nos afazeres e assim por diante são fundamental para tal. Lembrem-se que investir no mercado financeiro e outros setores da economia sempre será um trabalho de formiguinha. Você vai carregando ali, folhinha por folhinha, até juntar tudo lá dentro, né? Continua o nosso economista aqui, Vicente Guimarães, tá? E que sacrifício é esse que temos que fazer para chegar ao céu e viver de renda? É o agir de forma ativa e inteligente. Entenda-se por ativo, investir, e mais do que isso, acompanhar o desempenho dos investimentos constantemente, tá? Não é pular no banco, na corretora e largar, Deus dará, sabe lá o se quê, e ficar olhando só uma vez na vida e outra na morte, tá? Aí você vai ver, é o contrário, o seu dinheiro vai desaparecer, tá? Isso é comentário meu. Não se deve apenas colocar o dinheiro e ficar esperando, tá? Segundo completa aqui o economista, né, o Vicente Guimarães. No mercado financeiro, as coisas mudam. Nenhum papel se valoriza indefinidamente. Pelo contrário, o natural é haver oscilações. Uma empresa lucrativa pode passar por um momento difícil e ter prejuízo. A Petrobras é um caso desse, né? Em 2015 e 2016 ela foi esquartejada. Então, né? O que mais vocês querem? Tá? Talvez seja a hora de se desfazer das ações dela e comprar outra e colocar no lugar. Claro, eu mudo. Por exemplo, se essa empresa aqui está me dando mais prejuízo que essa daqui, olha o tamanho. Então eu vou partir para essa mais lucrativa. É isso que ele está fazendo, que ele está falando. Quer dizer, né? Você tira, vende aquelas ações daquilo ali e pega a outra lá e compra da outra. Tá vendo? Talvez seja a hora então de desfazer, enfim, né, e colocar em outro lugar. Enfim, o mercado financeiro não é um lago de águas calmas. Está mais para um rio com correnteza, viu? Às vezes chove e a correnteza ganha força. Às vezes a estiagem torna ela mais fraca e por aí vai. É preciso estar sempre esperto. No entanto, ser ativo não significa agir de forma estabanada. Gente, eu adorei esse texto, tá? Também é necessário ser inteligente, usar estratégia, tá? Pensar primeiro, não agir por impulso, não deixar o emocional tomar conta do racional, sobrepor-se ao racional. Não, por favor, no mercado, você iniciante, não deixa isso acontecer. O mercado financeiro não aceita emoção, tá? Não tem isso. Se você quer entrar para o mercado financeiro, então seja cético. Pronto, acabou, né? Aprenda a ser cético e aprenda a ser racional e não emotivo, viu? Estudar para conhecer bem o mercado. Sim, ter livros, comprar livros, sei lá, ou então baixar aí, ou pegar no celular, abrir seus sites de confiança que vocês querem, né? Porque eu sei que esses livros físicos aqui hoje, né, para vocês não representa, mas para mim são os meus xodós, né? E eu estudo mesmo, viu? Desenvolver estratégia e saber a hora certa de agir é igual um jogo de xadrez. Afinal, nem toda chuva faz a correnteza ficar extremamente violenta, não é? E nem toda estiagem é capaz de secar um rio.
Mas só sabe disso, só percebe os sinais quem estuda e acompanha o mercado financeiro o tempo todo. Essa é a razão para eu afirmar que preciso ser ativo para, no futuro, desfrutar de uma boa renda passiva. Dito isso, deixo aqui umas dicas de como obter a tão sonhada liberdade financeira investindo na bolsa de valores. Existem basicamente duas formas de ganhar com ações. A primeira é com a valorização das mesmas, sendo este um foco mais especulativo e incerto. A segunda é a forma com os dividendos, que é o meu foco particular dele, né, que está seguindo lá. Seguindo esta metodologia, o investidor deve se ater ao foco e fazer crescer os seus dividendos. Um parênteses aqui, como que eu faço isso? Reinvestindo os dividendos, sempre reinvestindo, né? Os juros compostos estão aí, o trem vai virando uma bola de neve a seu favor. Lembrem-se disso, tá? Vou mais longe. Quando focamos nos dividendos, precisamos ter em mente que a queda nos preços de ações que pagam dividendos deve ser vista como algo positivo, uma vez que o investidor pode acumular mais ações pagando um preço menor. Estão certo? Isso porque, ao cair o valor da ação, o investidor tem a oportunidade de comprar mais com preços melhores, acumulando, assim, boas ações que pagam dividendos. A Vale estava a R$70. Hoje ela despencou, deu uma caída. A Vale não está cotada, não encerrou o pregão de hoje cotada a 70. E vocês vão saber disso agora mesmo. A vantagem de desenvolver, continua o economista, a vantagem de desenvolver, Vicente Guimarães, tá? A vantagem de desenvolver uma estratégia de investimento, ou seja, saber como montar uma boa carteira e bastante diversificada, de modo que uma eventual perda em um determinado ativo compense o outro, assim é que esse modelo garante mais previsibilidade e uma rentabilidade em seus negócios. Tá vendo? Bom, o IFIX hoje encerrou em alta na B3, cotada a 3.340 pontos, um aumento de 0,31%. Pontos. Na semana, a alta foi acumulada de 0,43%, após ter registrado 3 quedas, conforme o tempo falar... Não, desculpa, isso aqui não está no coisa, não. Os mercados aqui, a Magazine Luiza corre risco de ser cortada do índice Ibovespa, segundo o Bank of America, tá? O MEC do Morgan Stanley Capital International, referência para os mercados, anunciará em fevereiro a prévia do seu índice, que passará a ser efetivo no início de março. Na América Latina, analistas do Bank of America estimam para o Brasil uma adição e uma exclusão. Tá? A Caixa Seguridade, por exemplo, poderia entrar, vista que seu limite, né, em termos nominais em dólares, poderia ser atingido por uma pequena margem. Ao mesmo tempo, o Banco Americano levanta a possibilidade do Magazine Luiza, ou Magalu, ou MGLU3 ser removido. Tá bom? Deixa pra lá.
Vamos ver o nosso Ibovespa aqui. O Ibov hoje reverteu a tendência de queda dos últimos 3 pregões nesta sexta-feira, 19, mas não salvou de uma semana negativa. O índice, que é referência na Bolsa Brasileira, encerrou as negociações do dia em alta de 0,25%, cotado a 127.635 pontos. Com isso, registrou uma desvalorização acumulada em 2,01% na semana. Dados da B3 apontam que o fluxo de investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira em janeiro registra menor apetite, saindo, cascando fora, tá? Para quem não entendeu. Com a saída líquida de 59,3 milhões de reais, marcada até o dia 17. Ao longo dos últimos dias, os mercados têm recebido as expectativas em relação ao corte de juros do Fed, o que não aconteceu, né? Após a divulgação de dados econômicos piores que esperado, investidores pensaram sobre as expectativas quanto ao começo da flexibilização, né, americana em março. Talvez, né, mas não é bem o que o Powell anda falando. O ajuste nas estimativas tem pegado em cheio os mercados de ações, em especial os emergentes, e o Brasil está nessa, né? No Brasil, o fluxo de gringos na Bolsa em janeiro endossa esse menor apetite, uma vez que mostram saída líquida de 59,3 milhões de dólares até o dia 17. Na cena local, o IBC, que é o Índice de Atividade Econômica calculado pelo Banco Central, mostrou uma variação positiva de apenas 0,01% em novembro, ante outubro, frustrando expectativa de economistas que apontavam um cenário de 0,1%. Tá bom? Bom, e o nosso dólarzinho aqui, passando para a Bloomberg, né? Com a reportagem do Vitor Sena, perdão, o Ibovespa hoje, então, fechou em 127,63, 635 pontos, né? Mais 0,5. A Vale teve queda cotada em R$ 68,10, menos 1,30%, tá? A 3 Petro, né, também teve queda de R$ 38,95 de reais, tá? Uma quedinha aí de quanto? Deixa eu ver aqui rapidinho. Uma queda de menos 0,08%, tá bom? E vamos encerrar aqui também. Peraí. Para encerrar aqui, já as ações da Vale, da Petrobras, do Bradesco tiveram queda nessa sexta-feira, o que impediu uma alta maior do índice, né? A mineradora, que é a Vale, caiu 1,30%, os papéis preferenciais. Da petroleira recuaram 0,53% e o Bradesco 0,19%, né? Nos Estados Unidos, vamos lá, o Dow Jones subiu
1,05%. SP500, 1,23%. O Nasdaq é 1,77%. A recuperação das Big Techs levou o SP500 ao maior patamar histórico após 2 anos, apagando, né, ou amargando as perdas, não, apagando as perdas do início de 2024, ultrapassando o nível alcançado durante o rally do fim de 2023, tá bom? Bom, e o dólar frente ao nosso real, né? O Bitcoin voltou, que coisa boa. Antes de eu começar essa gravação, estava a 42 mil dólares. Agora o Bitcoin já deu uma caída de menos 0,08%. Lá vai eu perder um pouquinho de dinheiro de novo, né? Cotada a 41.569 dólares, tá? A Petrobras eu falei, a Vale eu também falei. O Itaú, viu? Fechou em alta de R$ 32,94, uma alta de mais 0,24%. A Magazine Luiza também conseguiu uma alta aí, valendo R$ 2,03. Uma alta de 1,5%. E o dólar engraçado que eu perdi aqui o Ibovespa. O dólar sobe. Isso é que eu quero ver aqui, né? Apagou aqui, né? O dólar, hoje, a moeda norte-americana, né, nessa sexta-feira, ficou cotada a R$ 4,91, com uma desvalorização de 0,36 reais. Mas espera aí que não, tá certo. O pregão encerrou. Depois, né, o valor máximo chegou a R$ 4,95 e o mínimo foi de 4,91 centavos. Mas acontece que encerrou as negociações cotado a R$ 4,93, com queda de 0,03%. Mas acontece que ele acumula aí, né, a moeda americana era cotada a R$ 4,91, com desvalorização de 0,36% às 10 horas, horário de Brasília, viu? E acabou ficando, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. As ações na China recuaram, Hong Kong e tal, e o dólar, então, acabou nisso aí mesmo, viu? Fechado, o valor máximo chegou a 95 e o mínimo a 91. E ele acabou cotado num equilíbriozinho aí, que é de R$ 4,31, sei lá. Foi isso que eu falei? Deixa eu dividir a tela aqui de novo. Não, R$ 4,93. Desculpem aí, tá bom? Gente, esse trem já foi até demais, né? Mas também 3 dias, e olha que eu resumi aí tudo, porque o conteúdo é muito grande. O enredo que me mandaram é grandiosíssimo. E
No entanto, eu fui fazendo aí os meus comentários, que eu acho bastante pertinente. Então, né, eu quero pedir aos senhores, né, que se inscrevam no nosso canal, né, dá trabalho para fazer, curtam os nossos vídeos. Mesmo que você não goste, dá lá o seu like, ajuda a gente para a gente poder crescer mais. E outra, viu? Os nossos podcasts vão começar agora, né? E o nosso estúdio de podcast praticamente já negociado. E aí vocês vão ter vídeos totalmente editados, sem esses erros, sem paradas, com cortes que não são coisas relevantes que eu falo aqui. Tá bom? Bom, para isso, então, eu desejo a todos vocês um restinho de sexta-feira magnífico, um excelente final de semana para todos. Quem estiver fora aí passeando, curta essas últimas semanas de férias aí e um grande abraço para todos, um beijo e até a próxima. Tchau!